o cruzamento que está aqui, cruzamento teste. Então, olha, nesse quadro de Punnett, é o método mais simples para resolver a maior parte dos exercícios de genética. Aqui nós temos na coluna A, coluna B, linha A, linha B. Neste quadro, você coloca o genótipo resultante do encontro da gameta da linha 2 com a gameta da coluna A. E nesse quadro aqui, vocês colocam o genótipo resultante do encontro da gameta da linha 1 com a coluna 1. Então, aqui nós temos vamos preencher dessa seguinte forma. A com A, aqui nós temos, podemos chamar a linha 1 e 2, aqui coluna A e B, A com A. Então, não existe essa combinação aqui, o resultado de A maiúsculo com A maiúsculo. Existe também a combinação, como resultado dela, A com A minúsculo, que é esse A combinado com esse A. Então, são as possibilidades. Do mesmo jeito que existe a combinação desse com esse, resultando em A com A minúsculo. Ou existe a possibilidade ainda de A com A, resultando em dois A's minúsculo. Como que eu vou explicar isso aqui para vocês? Existe a possibilidade de nascer, de A ser menina e de, vamos colocar diferente, padronizando, o A ser menino e o A minúsculo ser menina. Então, nesse caso, existe a possibilidade de nascer deixa eu apagar essa informação aqui. Então, existe a possibilidade aqui, nesse caso, nós temos de menino e temos a possibilidade de menina. Então, combinando esses genes, olha, combinando aqui a possibilidade de nascer menino é igual à possibilidade de nascer menina. E a possibilidade de nascer apenas menina também vai existir aqui. Tá? Mas pode acontecer deles cruzarem e nascer aqui, nesse caso, um menino herdando características genéticas da menina e uma menina herdando as características genéticas de um menino, tá? Nesse caso aqui, olha, há 25% de possibilidade de que o bebê do casal tenha genótipo AA, ou seja, homozigoto dominante, olha só, homozigoto, apenas um tipo de zigoto, um tipo de gene. Pois este possível genótipo aparece em apenas um dos quadradinhos marcado. Há 50% de possibilidade do bebê do casal tenha genótipos heterozigotos. Olha, aqui, heterozigotos, genótipos diferentes. Nesse caso, olha, pois esse genótipo está em dois quadrados. E há 25% de possibilidade do bebê do casal tenha genótipos homozigotos recessivos, pois este possível homozigoto aparece em apenas um dos quadradinhos. Tá? Então, aqui, trocando as informações, estudando aqui, entendendo, heterozigoto e homozigoto é o que vai resultar, então, nas características principais da pessoa, das características principais que vocês estiverem observando. Nesse sentido, olha, vamos pegar aqui o exemplo da Maria e do João. Maria está grávida, deixa eu riscar para acompanhar com vocês. Maria está grávida de João. Então, nós temos Maria e temos João. Ambos estão preocupados com a possibilidade de seu bebê ter albinismo. Lembrando que albinismo também é uma patologia que interfere na visão, tá? Vocês vão ver isso em patologia, vocês vão ver isso em teratogenia e pediátrica. Apesar de apresentarem coloração de pele típica. Isso porque tanto o pai de João quanto a mãe de Maria são albinos. Sabendo que o albinismo é condicionado por homozigose recessiva, ajude o casal a calcular as possibilidades de seu bebê ter albinismo. Então, aqui nós temos Maria e aqui nós temos João. Nesse caso, olha, existe a 75% do bebê de João e Maria tenham colocação típica, pois como característica é dominante, apenas um alelo é suficiente para produzi-la. Tá? Então, nesse caso, olha, há 75% de chances do casal de João e Maria ter coloração típica, ter coloração normal, tá? De acordo com a combinação dos dois. E há 25% de chances do bebê ter albinismo, uma vez que a característica é determinada pela homozigose recessiva. O que seria isso?
Homozigose seria se por um acaso nós tivermos ali os genes com a Maria ou com o João e eles automaticamente fizerem a junção e se encontrarem no alelo na forma genética, automaticamente se torna, então, o bebê se torna albino, tá? Aqui no caso nós temos A como gene que condiciona o albinismo recessivo e A maiúsculo gene que condiciona a coloração típica, dominante. Então aqui, ó, recessivo é o pequeno e o maiúsculo é o dominante. Nesse caso, olha, a mãe típica, A maiúsculo, olha, ela não tem, ela é dominante, e o pai é albino. O pai possui dois genes que condicionam o albinismo. Então ele aqui ele é recessivo. Nesse caso, olha, Maria vai ter o A dominante e o A recessivo. João também vai ter o A dominante e o A recessivo. Nesse caso aqui, é a mãe da Maria, nesse caso é o pai da Maria. Nessa combinação que nós temos que Maria, cadê a minha setinha? Nós temos aqui nesse caso que Maria, olha, Maria está trabalhando aqui com a A. E João está trabalhando aqui com a A também. Vou marcar aqui, não tem como fazer uma curva. Deixa eu ver se tem como fazer uma curva. Não tem como fazer uma curva, não tem problema. Eu risco aqui, subo aqui e João está trabalhando com a A. Dessa combinação, nós temos a A, uma possibilidade de nascer. Vamos falar que Maria é verde e vamos falar que João é azul. Então pode acontecer deles nascerem verde, ou pode acontecer deles nascerem azul, ou pode acontecer deles nascerem verde e azul. Deixa eu marcar aqui. Pode acontecer deles nascerem verde, pode acontecer deles nascerem verde, a combinação de verde e azul, ou pode acontecer deles nascerem verde e azul, ou azul e verde, e pode acontecer deles nascerem com outra cor, que é o albino. Então, esse é o pensamento dentro do desenvolvimento da genética e também da hereditariedade. O gene vai ser trabalhado, eles vão trabalhar a parte do gene, porém, não tem como você exemplificar ou você cravar que vai acontecer antes de acontecer, tá? A não ser que vocês façam estudos mais aprofundados, mas não é o nosso caso. Aqui o nosso pensamento dentro da ótica, trazendo isso para a ótica, trazendo isso para o nosso dia a dia, é simplesmente a função fisiológica não alterada. Além disso, a função neurológica não alterada, a função anatômica não alterada. Por quê? Porque qualquer uma dessas que estejam alterada, elas podem interferir também na visão. Ou simplesmente a função sistêmica também, a função sistêmica não alterada, que também vai causar alguma alteração no sistema visual, que também vai causar alguma interferência no sistema visual. Então, esse é o pensamento nosso. Entender como que o gene se comporta na transmissão, na transmissão na transmissão dele mesmo, na transmissão genética, para entender então o comportamento da visão, o comportamento da patologia, o comportamento de uma série de informações dentro da ótica, dentro do estudo que nós vamos ter. Isso vai ser útil quando? Lá na frente. Isso vai ser útil quando nós entrarmos em outros módulos, que aí nós vamos falar. Lembra lá do desenvolvimento genético? Pode ser hereditário, pode ser genético, pode ser fisiológico, pode ser patológico, pode ser neurológico, pode ser um monte de ótico, tá? Mas nesse caso, entender um pouquinho melhor a respeito dessas possibilidades, tá? Passando por isso, então, olha, nós temos no próximo slide a apresentação da lei de Mendel. Aqui uma variação, uma proporção maior, que nós temos 9 amarelas lisas, 3 amarelas rugosas, 3 verdes lisas e uma verde rugosa. Tá? Nesse caso, olha, segundo a lei de Mendel, também conhecida como lei de segregação independente, diz que os genes responsáveis para duas ou mais características separam-se de forma independente durante a formação das gametas e combinam
ao acaso. Eles se encontram e se combinam. Então, portanto, uma característica de cor, por exemplo, não determina a característica textura. Então, se eu tenho aqui rugosa, amarela e verde, a junção delas, rugosa, amarela e verde, não necessariamente vai me dar um resultado só, mas vai me dar vários resultados dentro do pensamento, tá? E lembrando que dentro dessas combinações, nós temos muitas combinações. Então, é importante entender que não é algo tão simples, não é algo que você vai olhar e falar, olha, se é azul, azul com azul vai ficar azul. Nem sempre azul com azul fica azul. Azul com azul pode ficar verde, tá? Vai depender de quem? Vai depender das características de cada gene dentro dessa formação, tá ok? Disso, olha, nós temos a dominância incompleta e a codominância. Aqui nós temos a dominância, no caso aqui o estudo, a dominância e a herança incompleta, olha, em alguns casos, dois alelos podem ser codominantes, o que significa que ambos se expressam no fenótipo. Na herança incompleta, os alelos misturam seus efeitos, resultando em uma característica intermediária do fenótipo. Ou seja, se eu for combinar um BN com BN, eu posso ter B com B, eu posso ter B com N, posso continuar aqui B com N, posso ter B com N na mesma variação, mas herdando genes dessa variação, e posso ter N com N. Então, nesse caso, no caso da dominância incompleta, é algo que é mais variável. Já na codominância, olha, eu tenho B com B e N com N. De onde nasceu B com B? Nasceu daqui e nasceu daqui. Então, os netos, se eu tenho filhos, aqui eu tenho os pais, aqui eu tenho os filhos e aqui eu tenho relação de netos. Automaticamente, olha, eu volto a ter B com N, volto a ter B com N, volto a ter B com N e volto a ter B com N, tá? Então, é bem interessante esse pensamento, esse cruzamento, para vocês entenderem um pouquinho mais a respeito disso. Agora, olha, vamos fazer um cruzamento diferente. Vamos fazer um cruzamento, isso não estava no script, mas vamos fazer um cruzamento aqui diferente. Vamos cruzar esses dois aqui. B com N e BB. Então, quais os resultados que nós podemos ter? Nós podemos ter B com B, que seria esse material. Nós podemos ter B com B, também daria como resultado este aqui. Nós poderíamos ter B com B e B com B. Combinando isso aqui, olha as possibilidades. Nós temos 4 possibilidades de nascer, combinando B com N e B com B, de nascer bebê. Mas também temos a possibilidade desse bebê nascer, olha, N com B, ó, aqui, ou N com B também aqui. Então, são essas duas possibilidades. Cruzando, num cruzamento entre BN e BB, nós vamos ter a possibilidade de BB e BN. Tá? Então, é bem interessante, é bem legal essa abordagem, esse entendimento. E aqui nós podemos trazer para o nosso dia a dia, nós podemos trazer uma série de possibilidades dentro do pensamento genético, dentro do pensamento de ótica, dentro do pensamento de visão, tá? A mesma coisa. E mais também ligada para a patologia. Então, não significa que uma pessoa que tenha uma patologia e outra pessoa que não tenha patologia vá necessariamente os filhos terão a patologia. Isso é a genética que vai indicar isso, o resultado é inconclusivo, sendo que 25% da chance existe dentro desse pensamento, dentro do pensamento mendeliano. Alelos múltiplos, polialelia. Nesse caso dos alelos múltiplos ou da polialelia, ou alelos múltiplos, é o nome dado ao fenômeno em que os genes possuem mais de duas formas alélicas, ou seja, uma mesma característica,
uma mesma característica, pode ser determinada por 3 ou mais alelos, que são formas alternativas de gene. Os tipos sanguíneos são determinados por 3 alelos diferentes para um único gene, IA, IB e I. O alelo IA é o antígeno A, na hemácia. O alelo IB é o antígeno B. E o alelo I é a ausência desses antígenos. Os alelos AI e IB exercem dominância sobre os alelos I. Mas entre IA e IB existe um caso de codominância. Aqui nós temos, olha, IA e IA combinado com I, sangue A. Aqui nós temos B, e I, sangue B. Aqui nós temos A e B sem o alelo I, sem a ausência do antígeno. Então, quando nós não temos o antígeno, a ausência do antígeno, então nós temos sangue AB. E o sangue II é o sangue O. Então, nesse caso, olha, quando nós temos A, e temos ali o antígeno da ausência, nós temos o sangue, simplesmente sangue A. Simplesmente sangue B, quando BB, I, e quando nós temos os alelos A e B, nós temos o sangue A e B. Então, a combinação, esse é o pensamento que nós temos dentro da combinação de alelos. Dependendo da combinação dele, nós teremos resultados diferentes. Pensem isso, lembrem disso. Lá na frente, dependendo da combinação dos alelos, nós teremos resultados diferentes. E disso, olha, nós podemos abordar, olha aqui, falamos de família albina, temos uma família albina. Temos aqui os alelos da mãe, os alelos do pai, provavelmente, tá? Não sei se é pai e mãe, mas provavelmente seja, em que a junção dos dois, albino e albino, deu como resultado albino, albino, albino e albino. Se por um acaso, por exemplo, o pai não fosse albino, provavelmente alguns desses daqui não seriam albinos. Eu acho que tem uma foto que mostra a família maior. Deixa eu ver. Então, aqui, olha, nós já conseguimos observar, olha, a cruzamento diferente de alelos diferentes, provavelmente netos, bisnetos, que aqui já não são albinos. Aqui não tem, no caso, as esposas e os maridos, mas desses cruzamentos com fenótipos diferentes, com genes diferentes, nós já temos aqui crianças que já não são albinas, tá? Então, é bem interessante esse pensamento, entender isso, que assim, dentro de ótica, o pensamento é assim, mas apesar que albinismo pode ser identificado também dentro de ótica. Pode acontecer de você estar atendendo uma pessoa albina e você notar algumas diferenças no albino. Por exemplo, além da cor dos olhos, né, vocês vão observar que a íris é mais roxeada, mais puxada para o roxo. Vocês vão observar também que os cílios são brancos, são albinos. Então, vocês vão observar uma série de informações ali que está ligado com a visão. Mas vocês também conseguem, o pensamento dessa análise que dentro dessa visão, nós podemos assim, trocar de uma forma bem alusiva, tá? Alusivamente. Trocar albinismo por patologia. Esse é o pensamento. Tudo que nós estamos aqui abordando seria para entender qual é a diferença dentro do albinismo, trocando por patologia. No caso, não necessariamente que as crianças da geração futura, que essas crianças aqui, por exemplo, olha, ou o nenezinho, ou as crianças maiores, não necessariamente que elas vão herdar alguns traços albinos. Porém, ou alguns traços patológicos, se fosse uma patologia, tá, pessoal? É meio cruel eu fazer essa comparação, mas é o que eu estou tentando explicar para vocês. Não necessariamente que eles tenham alguns traços da patologia em si, e nem que eles tenham alguns traços do albinismo. Pode ser que eles tenham, mas vai depender ali do cruzamento genético para ter o resultado final lá na frente.
tá? Mas é bem interessante, essa imagem é bem legal. Aqui, o albinismo, olha, o albinismo ocular. O albinismo ocular é uma doença cuja produção de melanina está reduzida e, neste caso, prejudicando exclusivamente os olhos. O fator hereditário representa a principal causa e, para melhor compreensão, devemos relembrar um pouco de genética, que vocês estão estudando. No caso do albinismo, vemos a chamada herança autossômica recessiva. Sendo assim, a pessoa com albinismo precisa apresentar dois alelos mutados, ou seja, herdado do pai e da mãe, tá? Lembra lá? Aqui tem albinismo, o pai tem albinismo e a mãe tem albinismo e não tem albinismo. Então, dependendo de como for o cruzamento genético, se der aqui albinismo com albinismo, a criança vai ter albinismo. Se der aqui albinismo com não albinismo, a criança não vai ter albinismo, tá? Então, dentro dos genes. Agora, se eu tenho um albino fazendo o cruzamento com outro albino, ou que seja recessivo aqui no caso, né? Fazendo o cruzamento recessivo albino com albino, automaticamente vai ser albino. Aqui também vai ser albino, se for dois cruzamentos, tá? O estrabismo em si não é o estrabismo, como vocês podem ver aqui, olha, o estrabismo em si não é um comportamento específico do albinismo, tá, pessoal? Aqui pode estar junto alguma alteração também neurológica, pode estar junto, não sabemos, tá? Vocês vão aprender lá na frente que nós observamos, analisamos para depois a gente tentar entender, e mesmo assim nós não vamos entender o que está acontecendo na imagem, porque imagem é imagem, precisa fazer uma observação, precisa estudar, precisa compreender, precisa saber de onde vem, quais são as consequências. Mas nesse caso aqui, o estrabismo não é necessariamente uma consequência do albinismo, tá?